Oi, Olá, olá, tudo bem? tudo e Estou você? tentando colocar aqui o tema. Fixado? Ficou? Ficou? Eu não sei. Não, não ficou ainda. Peraí. Ficou? Ainda não. Ué, me falaram que é só clicar em cima, segurar que fixa. Eu nunca tentei, então também não. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quem tá entrando aí? Do lado não aparece nada escrito. Fixar, né? Não, não. Também não sei. Bom, eu coloquei aí o tema, mas não consegui mesmo fixar. Será que eu consigo? Não, eu acho que sou eu mesmo É, que tenho que clicar em cima, mas eu acho que não é sempre que funciona também, não. entendi. Oi, Iri. Oi, pessoal. Marcinha, Pati, Delma. Ah, eu vou deixar, eu não consegui mesmo, não. Tudo bem. Vamos lá, boa noite. Oi, oi, gente. Pessoal, o tema da nossa live hoje é irmãos, como mediar essa relação. A gente sabe como que é complicado quando chega mais uma criança em casa, a Tabata é mãe de dois. Eu a convidei para falar conosco porque ela é psicóloga, educadora parental, consultora em criação consciente também, e mãe de dois. Eu acompanho a Tabata pelo Instagram e eu vejo, ela publica sempre a relação das crianças, o dia a dia, a rotina, e é bem bacana de ver. Eu gosto muito. Consegui. Peraí. Não, não consegui. Não, relaxa. Gosto muito de acompanhar você com as crianças, a forma como você lida com eles, de assistir as brincadeiras deles. A forma como eles brincam com boneca, eles cuidam da casa. Então, eu fico encantada de ver como que você conduz. Então, eu vou deixar você se apresentar e falar um pouco sobre essas questões de quando chega um novo irmão, as comparações que às vezes os pais fazem sem intenção, mas que acabam criando rótulos, Uhum. né? Hoje até eu estava assistindo uma aula e aí a palestrante falou assim que as crianças estão sempre tomando decisões sobre si mesmas, né? E que o que a gente fala interfere muito, porque elas são boas observadoras, mas elas não são boas intérpretes. Intérpretes. Uhum, exatamente. Então, as primeiras questões, quando elas começam a se entender, é eu sou capaz, eu não sou capaz, eu sou bom, eu sou mal, não é? Então, fala um Isso pouco pra vindo gente. de nós que somos referência para eles é ainda muito mais pesado, digamos assim, né? Sim. Bom, quero agradecer o convite, né, que você me fez para participar e para falar de um assunto que para mim é muito importante. Eu gosto e respiro isso e estudo muito também por conta, né, de eu ser mãe de dois. E Uhum. muito obrigada de estar aqui com você para falar disso. Bom, Eu que agradeço você ter aceitado o convite. e acho que é legal a gente Faz tempo falar que que a gente está planejando e que bom que deu certo. sim. E acho que é legal a gente falar que a gente se conheceu na formação, né? De Sim. educação e criação consciente. E aí a gente começou a conversar e foi fluindo, fluindo, e estamos aqui, né?
E, bom, então eu sou a Tabata, sou psicóloga e agora, né, me formei aí em educadora parental e consultora em criação consciente. E eu acho esse tema muito importante porque eu estava lendo, né, que quando a gente acredita que nós pais temos muita interferência nas crenças dos nossos filhos, em quem eles vão ser e tudo mais, mas os irmãos têm um poder ainda maior se for ver, né? Porque fora o vínculo com mãe e pai, o vínculo maior que alguém pode ter é com o irmão, né? E essa questão de se vão ser amigos ou não depende muito de como nós vamos lidar com essa situação desde quando eles estão na nossa barriga até quando eles nascem e por aí vai. Então, eu acho que ter informações que nos ajude a lidar com tudo isso é muito importante, porque vai depender da gente. Eles são crianças e, né, a gente tem estudado aí que depende muito do como a gente leva isso, né? De como a gente traz para eles e tudo mais. Você quer que eu comece falando, então, com relação a quando chega a notícia? Eu acho que é melhor. Tá. Principalmente você contar também um pouco da sua experiência. Uhum. Né? Quando você soube do segundo, Vamos como lá. foi e como que os pais também devem introduzir esse assunto e tratar disso, né, com o mais velho. Bom, quando eu descobri que eu estava grávida do Arthur, o Léo tinha 1 aninho. E aí foi um susto, porque eu não estava esperando. E quem me conhece mais de perto, assim, sabe que eu jurava de pé juntos que eu só ia ter um filho. Não sei exatamente por quê, mas eu falava que eu ia ser mãe só de um, né? Então veio um monte de coisas, inclusive a culpa. Eu acho que culpa, né? Quem é mãe aqui sabe que é uma coisa que a gente carrega em vários momentos dessa maternidade, né? E aí a culpa veio no sentido assim, nossa, o Leonardo é tão bebê, não vou conseguir acompanhar o crescimento dele, eu vou ter que parar de amamentar e, nossa, sabe, assim, veio uma culpa muito grande pensando no Léo. E aí eu fui digerindo isso, deu uns 4, 5 dias, passou, aceitei e falei, tá aqui, né, não tem o que fazer. E aí eu passei a aceitar melhor a ideia, né. E aí a gente foi conversando com o Léo, né, que ele ia ter um irmãozinho, que algumas coisas iam mudar. E nessa época eu não estava estudando tanto que eu estudo hoje. Então, o que eu falava, o que eu conversava com ele era com base na minha formação de psicologia, que eu já tinha alguma coisa certa para mim, assim, de como que eu queria criar, o que era importante. Então, essa formação em psicologia me ajudou a levar por esse lado, né? Então, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, seria ainda melhor, né? Mas, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça era trabalhar com as pessoas a seguinte questão. O Léo vai precisar de atenção. Porque, assim, o nenê que vai nascer é um bebezinho, né? Ele já vai ter a minha atenção. Ele nem sabe ainda que ele tá no mundo direito, mas o Léo sabe. É ele que vai precisar que as pessoas olhem para ele, né? E eu lembro até que eu postei um texto que eu recebi quando estava para nascer o Arthur, falando disso, né? Que tava o irmão mais velho, o bebê no colo e a mãe entraram no elevador e todo mundo focou no bebê. Esqueceu do menino e a gente também é esquecida enquanto mãe nesse momento, né? E aí depois a pessoa saiu, não sei o quê, do elevador e aí o menino falou, mãe, ninguém me viu. Nossa, aquilo me arrepiou e me arrepia agora só de eu lembrar. E aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, não, gente, eu não quero que meu filho seja invisível, sabe? Porque já vai mudar tanta coisa. E ele ainda vai perder o reinado dele, né? Então, vamos olhar para isso. Então, eu trabalhei muito, muito, muito com quem estava ao meu redor nesse sentido. Ó, quando eu chegar, primeira coisa, vocês já olhem para o Léo, vocês conversem com o Léo. O Arthur vai estar aqui, vocês veem ele daqui a pouco.
E assim, graças a Deus, com relação a isso, realmente eu não tive problema. Acho que eu fiquei tanto na cabeça das pessoas que elas entenderam. E assim, eu digo as pessoas que eram mais próximas da gente, né? Não É. para qualquer um falando isso. Então, Uhum. esse é um passo bem importante, que quando a gente descobre, pensar no mais velho nesse sentido, né? Porque vai ter mudanças. Às vezes a gente fala, não, nada vai mudar para a criança, vai continuar tudo igual. Não vai, gente. Não, não fale isso porque vai mudar muita coisa, né? Principalmente para ela, que tem ainda menos condições de entender aquilo ali, né? A gente já Sim. consegue elaborar melhor, agora a criança não. Então, quanto mais dados concretos você trouxer para a criança, melhor nesse momento, né? Então, eu lembro que eu contava historinhas, é, quando a gente via neném na rua, assim, ou próxima da gente, eu falava, olha, Léo, aquele bebezinho, o Arthur que tá aqui na minha barriga, vai ser assim, pequenininho, ele vai chorar, ele vai precisar mamar. Então, eu tentava sempre trazer para o concreto, porque só falar que é um nenezinho, ele tinha o quê? Um aninho na época, era Não muito entende. chato, entendeu? Então, quanto mais a gente conseguir pôr através de brincadeiras, de livros, até outro dia a gente estava assistindo Daniel Tigre, né? Que é um desenho super bacana. Tem episódios que fala do nascimento da irmã e é super bacana, né? Na época eu não conhecia, mas hoje fica como dica, porque é super educativo, fala de tudo isso, de sentimentos, explica bonitinho. Então, acho que quanto mais dados a gente trouxer para o mais velho, melhor Melhor. sentido, né? É porque a criança ela não consegue elaborar que, além de dividir a atenção, que ela não vai ter que dividir o amor, porque Sim. amor não se divide, né? Ele aumenta. Todo mundo fala isso, que só aumenta. E você sabe que agora você falou, me veio na cabeça. Eu pensava isso quando eu engravidei. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir amar igual? Sabe assim? Porque eu já amo, e acho que pelo fato dele ainda ser um bebê, eu falava, nossa, será que eu vou amar igual? Nossa, gente, multiplica o amor por ele pelo que nasceu, entendeu? Muito Uhum. maior, então vem um monte de coisas na cabeça. Eu não sei aqui quem é mãe de dois se passou por isso, mas na minha cabeça passa muitas coisas nesse sentido. Será que eu vou amar igual? Será que eu vou conseguir dar atenção? O Léo era um bebê que ficava bastante tempo no peito, né? Eu falava, nossa, e agora? Quando eu for amamentar o outro, o que eu vou fazer com o Léo? Só que assim, as coisas vão se encaixando tão perfeitas que o Arthur, ele mamava 5 minutos e ó, tava feito Estava o bem. negócio. E eu colocava ele E no berço, ele dormia sozinho, sabe assim? Eu não precisava ficar ninando nem nada, então daí eu já voltava para ficar com o Léo. Então, meio que as coisas foram se encaixando, mas é muito e cada um tem a sua personalidade, não é? bem. Cada um é de um jeito, tem seu tempo, seu ritmo. Exato. E, e eu tô falando isso porque outro dia eu recebi uma mensagem que me tocou muito, que foi uma pessoa conversando. Na verdade, a gente estava conversando, me chamou para conversar sobre a criança interior ferida. Uhum. E aí essa pessoa me falou assim, por mensagem aqui do Instagram, na minha infância, eu fui muito comparada à minha irmã, porque ela sempre era estudiosa, ela nunca dava trabalho, e então eu ouvia muito, principalmente da minha mãe, assim, olha sua irmã, ela é estudiosa, ela não me dá trabalho, e você... E aí ela fala que... Aí ela me está perguntando como que ela podia fazer com esses sentimentos, que às vezes ela entra no quarto dela, assim, lembrando dessas situações, e que ela fica triste, mas que aí ela fala, olha, hoje eu sou uma adulta, hoje eu posso acolher essa criança. E aí eu conversei bastante, mas me tocou muito. E a gente já Olha só, estava com essa live. ela já é adulta, o tanto que isso Sim, interfere, né?
porque às vezes os pais fazem sem intenção, até para conseguir a cooperação da criança, né? Nossa, olha seu irmão, como ele é bacana, como ele é bonzinho, como ele é Intenção é comportado, como ele positiva. é organizado, né? Então é para incentivar. E não é sem má intenção, claro, mas acaba provocando aí um dano por toda a vida, porque o que a gente vive na infância a gente carrega, né? Olha E aí. eu queria falar aqui rapidinho para quem está na live que no final dessa live nós vamos contar uma novidade para vocês, um projeto super bacana que eu e a Tabata idealizamos e vamos colocar em prática. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. Exatamente. E quem estiver aqui também, ó, chama o pessoal para participar, quem você tá achando que vão gostar do tema, que é importante ouvir aqui as dicas que a gente vai dar, vai lá, chama e volta para cá. Isso aí. Ô, Thaís, você sabe que essa coisa da comparação, ela é muito forte, e não só nos pais, mas nas pessoas. Quando eu estava grávida, eu sempre falo aqui, né, e não é nem para rotular, mas é para dizer da personalidade deles, que eles são realmente diferentes. Então, o Léo sempre foi uma criança tranquila, sempre, sabe assim? Faz arte? Faz, é criança, mas sempre foi tranquilo, de temperamento tranquilo e tudo mais. Então, quando eu tava grávida, as pessoas diziam assim pra mim, nossa, será que vai ser igual o Léo? Será que vai ser bonzinho assim, igual o Léo? Será que vai ser tranquilo igual o Léo? E assim, na hora eu sorria, sabe? Falava, não sei. Mas por dentro, aquilo ali me dava um comichão, sabe? Porque assim, gente, como que vai ser igual? Se são Uhum. pessoas diferentes, né? Então você vê que já começa dali a expectativa dos outros em comparar para ver se serão pessoas iguais, né? Então, na Uhum. minha cabeça estava muito, mas muito tranquilo isso, que eu não esperava que fossem iguais. Até porque todo mundo fala que sempre vem ao contrário, né? Um do outro, e no meu caso realmente fez sentido. E a única coisa que eu queria, assim, que eu pensava, gente, não precisa ser igual nem nada. Se dormir igual, já tá bom. Porque o Léo tinha um sono bem, bem bom, né? E aí também não veio igual, não. Mas enfim, essa coisa da comparação no sentido não é só nosso, né? Pai, mãe, das pessoas ao redor. E essa também foi uma coisa que eu trabalhei muito, principalmente com vovô, tio, tia, que tá sempre ao nosso redor. Gente, não compara. São pessoas completamente diferentes. É, não tem como que a gente queira que eles sejam iguais, entendeu? E graças a Deus também raramente há comparações. Há essas afirmações que eu falo, o Léo é tranquilo, o Arthur é mais da pancada, porque realmente é o que tá ali, visível, né? Mas em Uhum. momento algum comparam. E eu acho isso legal. Eu acho que, de certa forma, eu fiz um trabalho bom nesse sentido, de estar sempre dizendo quanto isso é ruim, né? Uhum. Então, acho que isso é bacana. Você ter a consciência disso e ir trabalhando com as pessoas que estão ao seu redor, quem vai te ajudar no dia a dia, né? Trazer essa consciência, porque é igual você falou, às vezes a gente faz na maior boa intenção, entendeu? No sentido de, olha, tá vendo como que ele é? Você também deveria ser assim. Só que não é assim que Uhum. funciona. O efeito, pô, tem efeito rebote, ao contrário, né? O quanto isso pesa depois, igual essa pessoa que você falou que tá conversando. Que você conversa. Sim, e sabe que a gente faz isso até na escola, sem querer, a Imagina. gente faz isso na escola. Uhum. Depois, agora que eu comecei a estudar, assim, desde que eu comecei, na verdade, eu comecei a estudar sobre isso por causa das questões que eu via na escola. Uhum. E eu pensava, não, eu não quero fazer assim, eu acho que as crianças merecem respeito, empatia,
e me incomodava e eu fui estudar sobre isso. Mas na escola a gente faz essas comparações sem querer Uhum. e, É, e rotula, né? porque é como se a gente. Porque assim, o que que acontece? Vamos dizer assim, o Léo é mais tranquilo, né? É, de temperamento e tudo mais. Então, nós, pais, vamos ter mais afinidade com aquela criança que é mais tranquila, porque ela demanda menos da gente, digamos assim. Né? Então, enquanto estiver se comportando do jeito que a gente gostaria, tá tudo bem. E aí a gente começa a comparar, né? Nossa, podia ser igual, podia se comportar da mesma forma. Olha que belezinha, que bonitinho, né? E, Uhum. e eu acho que isso faz um mal gigantesco, porque assim, a gente está querendo que as pessoas se igualem, e isso é cruel, porque ela vai Sim. se distanciando de quem ela é para assumir um papel que não é o dela. E eu sempre falo isso aqui no meu stories, no meu. Gente, isso é muito ruim. Eu já assumi esse papel. Também falei um pouquinho disso, né? Do quanto eu fui rotulada com alguns rótulos, né? De boazinha, de menininha, de bonequinha, porque eu sou pequenininha. Então, tudo para mim era inha. E aí, o que que eu me achava? É. Uma É, pessoa e pequenininha, entendeu? Então, isso se, é. Pode falar. se os pais soubessem o quanto isso é prejudicial e a gente que está trabalhando com isso vê como que lá na frente isso pesa, porque é pesado sustentar esse personagem por uma vida toda, E o duro que você não faz é? isso sem pensar, entendeu? E aí você vai Sim. chega num momento da sua vida, você fala, mas assim, quem sou eu, sabe? Eu sou essa, porque parece que eu queria agir de uma outra forma, mas não é certo. Porque É. falar Então, não queria, sabe? É ao complicado. invés de comparar para conseguir a cooperação, que os pais encorajem para Exato. conseguir essa cooperação das crianças. E aí eu E tenho. pensar sobre isso é muito, eu acho que é muito importante pensar sobre isso, refletir sobre isso, porque o que a gente está trazendo aqui hoje, além de dicas, é essa reflexão mesmo, de Uhum, coisas que a gente faz automaticamente, até mesmo pela forma como nós fomos criados e que reflete na infância e o que vai ser plantado ali na infância vai ser colhido ao longo da vida. uhum. E a gente não para pensar nisso. Eu até trouxe em outro momento lá nos meus stories uma situação, né, dessa de mostrar a diferença entre eles. O Arthur, ele é mais comunicativo, ele fala pelos cotovelos, ele é mais dado, né? E o Léo já é mais introspectivo, na dele, e tudo mais. Então, o Arthur ele já chega chegando. E o Léo tá percebendo isso. Agora, nem tanto, porque nós estamos em isolamento, né? Quando a gente Uhum. sai assim, eu tenho percebido muito isso, que o Léo está conseguindo já perceber essa diferença entre eles. E o que eu tenho tentado trazer para ele é que não precisa querer ser igual, cada um tem o seu jeito, né? Então é isso que você está falando, de encorajar. Léo, você é assim e tá tudo bem, o Arthur é assim e tá tudo bem. As pessoas vão gostar de você do jeito que você é, né? Você não precisa querer conversar ou ser uma outra pessoa, mas não nessas palavras, né? Tô falando aqui para vocês, Sim, mas eu falo na linguagem querer ser outra pessoa para agradar. Né? Então, isso para mim fica muito forte. Quando a gente consegue perceber isso, a gente também consegue atuar de uma forma que não destrua nenhum e nem outro, né? Porque de repente a gente pode querer, por exemplo, o Arthur que é comunicativo, eu posso querer apagar ele para o Léo não se sentir tão mal. Ou falar para o Léo, vai, conversa, fala oi, que não sei o quê, sendo que para o Arthur sai, entendeu? Então, acho uhum. que
ter o nosso filho, observar bastante o comportamento deles, acho que isso é importante. E baixar nossa expectativa. Não existe filho ideal, assim como não existe mãe ideal, né? Existe filho real e mãe real. Então, quanto Sim, mais a gente olhar para isso com os olhos deles e não sobre a nossa perspectiva, o que a gente gostaria, tudo começa a mudar. Então, essa é uma dica importante: olhar com os olhos deles e não com os nossos, como a gente gostaria que fosse. É como eles são e encorajar isso neles. É claro que eu posso falar, estimular que o Léo seja mais perto e tudo mais, mas não comparando ele com o irmão. Até porque uhum, eu tô vendo que isso para ele tá pegando, né? é, Então, acho que entendi. são coisas importantes. Outra coisa, Ou, para trazer de exemplo rapidinho, o Arthur uhum, é mais carinhoso e o Léo ele já é mais reservado. E o Léo também está percebendo isso. Então, agora, nessa quarentena, ele vem me beijar quase a todo momento. Ele tem falado eu te amo. Então, eu tento também colocar para ele eu também te amo. Mas, assim, se eu ver que ele está fazendo isso porque o irmão está fazendo, eu vou atuar. Porque ele não precisa uhum. ser igual. Eu não quero que ele carregue esse peso de que olha o que o Arthur está fazendo, eu tenho que fazer. Mas como que você vê, como que é possível atuar nessa situação? Então, o que eu faço, né? Por eu observar muito e ler muito, para mim fica mais fácil nesse sentido, né? Mas o que eu digo é, observa. O ponto essencial é você observar. E aí eu converso, entendeu? Eu acho que a gente subestima muito a capacidade das crianças de achar que elas não entendem o que a gente fala. Uhum, Entende, uhum, inclusive desde bebê. É claro que a gente vai adequar, igual eu falei, na linguagem delas. Mas assim, eles entendem, né? Então é conversar. Para mim, outra saída que não seja essa. É sempre de forma lúdica, às vezes através de um livro, através de um desenho, né? O Léo, como ele já é um pouquinho maior, dá para ter um diálogo legal. Então, eu converso. Eu chamo de entendi. lado, raramente eu falo perto do Arthur ou perto de pessoas, sou eu e ele, às vezes nem é no momento que aconteceu, né? Eu deixo passar um pouquinho e falo. E aí eu converso na linguagem dele. Olha, filho, eu gosto do seu abraço. Fico muito. Meu coração se alegra quando você me dá esse abraço, mas tem que vir porque você quer. Tem que vir porque você tá com vontade, tá bom? Nesse sentido, eu evito ficar colocando o Arthur na conversa como referência, sabe assim? No sentido, não Uhum, precisa fazer igual ao seu irmão. Não, eu falo, se você quiser vir me dar um abraço, você vem. Você quer, né? Porque às vezes dá pra perceber que o Arthur veio, dá um beijo, aí ele fica olhando, dá 2 minutinhos, ele vem e abraça também, entendeu? Então eu costumo atuar nesse sentido, conversando, acolhendo, mas sempre encorajando a ser quem ele é. E não seguir o rumo do outro, entendeu? entendi. É bem baseado na necessidade que as crianças têm de serem aceitas. Uhum, Então, exato. ele vê o irmão fazendo e talvez passe pela cabeça dele que se ele não fizer igual, ele pode até perder o lugar dele para o irmão, É, né? uhum. Eu Porque acho. as crianças não interpretam as coisas que elas observam da maneira correta, nem sempre. Na maioria das vezes, não. Tem uma coisa que a gente fala muito, eu falo, até esses dias eu postei sobre o tempo de qualidade com as crianças, e eu tenho lido muito dessa relação de irmãos, que as pessoas falam, é importante ter um tempo específico para cada um deles. Você faz isso? Como que você acha que é possível para as pessoas começarem a fazer? Porque algumas pessoas, eu coloquei caixinha de perguntas, e aí teve algumas pessoas que falaram, não consigo
Teve uma pessoa que falou assim, eu nem sei por onde começar, eu preciso de tanta ajuda porque eles brigam, um bate no outro, eu não sei o que fazer. Então, É muita coisa, né? A gente até conversando aqui, né, sobre o que a gente ia falar, é um tema muito abrangente, né? E dá para ficar aqui, ó, horas falando, né? Porque são muitos conflitos que a gente vivencia. E a gente sempre quer agir para acertar, né? E nem sempre vai acontecer isso. Então, é importante a gente falar aqui que a gente está dando dicas, que eu estou trazendo o que eu vivencio, a minha realidade, mas assim, é uma construção, né? É um dia de cada vez, é algo que a gente vai fazendo aos poucos. Não adianta a gente querer mudar da água para o vinho, que não é assim que funciona, né? Eu acho que a gente entendendo a dimensão disso tudo, estudar, né? A gente sempre diz que a gente estuda para saber como que amamenta melhor, como que faz para dormir, mas a gente não estuda para educar, né? Então, é, quanto mais a gente lê, mais a gente entende como funciona o desenvolvimento da criança, fica mais fácil para a gente ir lidando com essas situações. Essa coisa do tempo, eu acho que é difícil colocar em prática. É importante, uhum, principalmente no início, porque o início, né, de quando o neném nasce e tudo mais, ele demanda muito, principalmente se a pessoa, se a mãe amamenta e tudo mais. E é claro que o comportamento vai mudar, porque todo mundo fala assim, ai, depois que nasceu, meu filho mudou, ficou mais agressivo, ou que arremessa alguma coisa no irmão, não quer brincar, ou fica com a mãe, né? Fica agressivo com a mãe, ou não quer chegar perto. Isso, gente, é normal, né? Porque assim, pensa só na cabecinha dele. Chegou um outro serzinho aí que antes era só eu, agora vive grudado no peito da minha mãe, ele chora, minha mãe corre lá, ou ele chora, meu pai corre, ou alguém chega aqui em casa, todo mundo se vira para ele. Então é natural que mudanças no comportamento ocorram, né? Então não adianta a gente exigir que a criança ache que tá tudo bem, que tá tudo lindo, que não é bem assim. Então, acho que é muito pessoal essa coisa do tempo, né? Você que vai ter aí na sua demanda do dia a dia, qual é o momento que tá tranquilo para você ficar com o mais velho? Se é na hora que o bebê dorme, se tem alguém para ajudar a ficar com o bebê e você pode ficar com o filho mais velho. Então, eu fazia muito isso. Quando o Arthur dormia, era o momento que eu ficava com o Léo, né? Quando ele era mais novinho. Agora já é mais fácil, né? Porque daí eu posso deixar o Arthur com alguém e fico com o Léo, ou vice-versa. Quando a gente podia sair, às vezes eu ia só com o Léo no supermercado, por exemplo, e a gente ficava só a gente. Ou eu deixava o Léo aqui na minha sogra e eu ficava com o Arthur. Então eu sempre estou tentando, ou no mesmo lugar, por exemplo, a gente vai para o sítio. Uma pessoa fica com o Arthur e eu fico com o Léo, e depois troca, sabe assim? uhum, A gente ir se adaptando ao que está ali, ao que a gente tem, né? E nesse tempo é importante a gente fazer alguma coisa que a criança goste, ou simplesmente você ouvir o que ela quer fazer, porque geralmente ela chama, mãe, vem aqui ficar comigo, por exemplo, lá no sítio. O Léo me chama, mãe, vem aqui comigo na árvore. Eu vou ficar lá com ele na árvore, ele fica conversando de um monte de coisa. Então, isso para mim já é tempo de qualidade, não precisa ser nada extraordinário, sabe assim? sim. É você simplesmente Uhum. estar ali junto. Eu vejo isso porque é um momento também para cada um, para a criança saber mais dos pais e também para os pais saberem mais sobre a criança. Sim, É um momento de se estreitar. conectar, de saber o que que gosta, quais os assuntos que ele quer conversar, Uhum. quais as emoções que precisam ser trabalhadas, porque cada um tem a sua personalidade. Sim, e geralmente Cada comporta diferente
quando eles estão só com a gente, né? Então, esse momento é muito rico, igual você falou, porque traz muitas informações de quem eles são, do que eles precisam, do que eles estão pedindo, que às vezes eles não falam, mas a gente consegue ali perceber, né? Então, com certeza, esse tempo, ele é riquíssimo, até para a criança saber de fato quem ela é, ajudar na construção da identidade dela, né? Então, e estreitar o vínculo, né? Tipo, ele saber que ele é importante, que ele sempre vai ter o lugarzinho dele ali na família, né? E daí acho que me veio agora uma outra coisa na cabeça que a gente já vai deslanchando aí, a questão de tratar igual, né? Eu recebi também uma perguntas, uma pergunta assim, como não fazer diferença entre os filhos, né? Acho que isso também é algo que pega muito para quem é mãe de mais de um. O que eu penso e o que eu pratico. Não tem como a gente tratar igual. Porque são pessoas diferentes. O que eu afirmo muito é que assim, os valores que são importantes para a nossa família, as regras, tudo isso é igual para todo mundo. Agora, como eu vou me direcionar a eles, vou colocar alguma coisa que é preciso, vai de acordo com a necessidade de cada um. Então, eu respeito. Às vezes, com o Léo, eu posso ser um pouquinho mais. Não preciso ser tão firme com o Arthur, eu já preciso chamar ele mais perto de mim. Então, não tem como tratar igual. E eu acho isso muito difícil para os pais entenderem, porque muitas vezes eles falam assim, né? Sei lá, os filhos cresceram, cada um segue seu rumo, enfim. Mas o que eu fiz? Eu sempre tratei igual, a mesma casa, a mesma criação, e olha só. Pois é, gente, são pessoas diferentes, né? E talvez na tentativa de tratar igual é que a gente acaba errando, né? Porque aí você, de repente, está dando para ele o que ele não precisa. E o que ele precisaria. Começou a apitar um negócio aqui. E o que ele precisa, você não está dando, né? Então, isso é o importante para a gente olhar e desmistificar isso. Que não tem como tratar igual. Se a gente trata igual, a gente acaba não contribuindo para o desenvolvimento emocional e tudo mais deles. É verdade. Eu acho que, assim, eu acredito, né, que nesse tratar igual, você acaba gerando as comparações, porque no momento que você quer tratar igual, a criança não vai reagir igual ao outro. E Exatamente. aí vai ser aquele momento que você vai falar assim, mas seu irmão, né? Por exemplo, você trata os dois da mesma forma, cada um vai reagir de um jeito. E aí começa a comparação. Mas eu fiz igual e o seu irmão respondeu assim, por que que você é desse jeito? Exatamente. E eu acredito que a gente tem que falar bastante sobre a importância das pessoas estudarem para serem pais e mães, porque a gente não fala, não é perfeição. As crianças, os filhos também não esperam perfeição dos pais, mas é saber porque nós não fomos criados para lidar com as nossas emoções, para falar, para expor nossas ideias. E se a gente não olhar para isso hoje, corremos o risco de educar crianças que também não poderão falar, que também não saberão lidar com as suas emoções. Exatamente. Então, quando a gente vem trazer esse tema e dicas e falar sobre esses assuntos, não é para formatar, você tem que fazer isso, aquilo, para dar certo, mas é para estimular que as pessoas se informem mesmo. Porque. Pode falar. Pode falar. Até, Pode falar. até porque o que você vai fazer com a informação, né, que você tem, é seu, né? Você vai adequar a sua realidade. Então, quando você tem a informação, fica mais fácil para você se orientar para que rumo você vai.
entendeu? Mas não significa que você tem aquela informação que você tem que fazer daquele jeito. Você tem que fazer de acordo com o que é importante para você, para a família, para adequar a sua realidade. Mas ter a informação clareia muita coisa, né? Então, não é para Sim. você ficar numa caixinha quadradinha daquilo que você está lendo ou que você está estudando, né? Então, acho que você falou é importante. Até porque educar crianças não é ficar seguindo dicas e regras, porque não vai É funcionar para diferente. todo mundo. Não vai funcionar para todo mundo. E eu achei interessante que você falou sobre as diferenças e não querer tratar igual, fazer igual com os dois. E eu acho que a gente podia falar um pouco sobre as brigas. Uhum, Porque geralmente toma-se partido, não exatamente. é? Olha, se eu disser para você que eu nunca fiz isso, está mentindo. Porque assim, é, as pessoas também criam, né, uma imagem de você que agora a gente está voltado para isso, né, para educação e tudo mais. Então, meio que idealiza você também, né? E não é bem assim. Eu também sempre tento trazer a realidade aqui, que na maioria das vezes eu consigo agir de acordo com aquilo que eu quero, mas tem hora que sai sim o tiro pela culatra, entendeu? O mais legal de quando você estuda, você tem uma consciência maior, é que logo você volta. E aí você pede desculpa, e aí você entende o que você fez errado, e da próxima vez você vai fazer diferente. E então eu já tomei sim partido em algumas situações. E hoje, parando para relembrar essas situações e tal, eu vejo o quanto isso não foi legal, né? Porque quem não é assistido, digamos assim, fica ali a ver navios, fica triste, leva aquilo com ele. Então, hoje, o que eu tento fazer? Eles brigam? Óbvio, óbvio que eles brigam. E geralmente é pelo quê? Disputa de brinquedos, né? E vem geralmente mais do Arthur, que ele ainda é mais novo, né? Então ele quer o que tá com o Léo, ele pega muitas vezes o que tá com o Léo. Então o que eu tento fazer é chamar os dois, porque às vezes os dois começam a chorar ao mesmo tempo, né? E não adianta eu falar, para de chorar. Eu chamo os dois para perto de mim, sento e falo, vamos nos acalmar, né? Vamos acalmar. Aí vocês contam o que está acontecendo, né? Eu não chego já falando, Léo, para com isso, Arthur, para com isso. Eu espero eles me trazerem o que está acontecendo. Às vezes não sai nada. Aí eu espero, né? Até eles se acalmarem para ver o que aconteceu. Às vezes eu vejo o que está acontecendo, mas eu não coloco. Eu busco muito isso, sabe? Que eles tragam. Eu não fico induzindo eles a falarem algo. Eu espero que eles tragam. E eles falam geralmente a verdade, né? Teve outro dia que o Arthur estava passando na porta, assim, e os dois estavam juntos correndo. E eu vi que o Arthur bateu a cabeça na porta e ele começou a chorar. Daí eu falei, o que aconteceu, Arthur? Mas eu vi, né? Aí ele falou, eu tropecei, caí. Eu tropecei, não, eu bati a cabeça na porta, daí o Léo falou, eu não fiz nada, não fiz nada, sabe? Assim, eu falei, calma, Léo, eu tô perguntando, né, o que tá acontecendo e tal. Eu confio em vocês, então eu sempre tento trazer isso também. Eu confio no que vocês estão falando. Então, eu tento agir dessa maneira quando os conflitos acontecem, chamar para perto de mim e deixar que eles tragam e que eles vão resolvendo. Eu nunca eu falo, tá, e agora? Só tem um brinquedo. Como que a gente pode resolver isso? Com quem que estava o brinquedo? O Léo fala, tava comigo, mamãe. Ele sempre acha que o brinquedo estava com ele, mas estava comigo. Aí fala, eu que peguei. E fica nessa. Se você for ficar também dando muita trela, isso vai longe, entendeu? Aí eu falo, tá, mas e aí? Tem um brinquedo só. Como que a gente resolve isso? Aí, às vezes, o Léo não quer deixar, quer ficar mesmo com o brinquedo. O Arthur continua chorando. Aí eu falo, Arthur, agora está com o Léo.
daqui a pouco ele te empresta. Porque o que acontece também, né, nessa questão de brinquedos e tudo mais? Às vezes a gente obriga a criança a compartilhar. Na escola deve acontecer muito isso. Você tem que compartilhar. Nós estamos com um monte de crianças aqui, você precisa compartilhar. Eu não sou adepta dessa ideia. Eu acho que é importante mostrar é, a importância do compartilhar, que isso é legal, que deixa o outro feliz, que quando a gente compartilha, a gente tem um brinquedo novo, diferente do nosso, e aí a gente pode pegar o do outro amigo. Acho que a ideia, passar essa ideia para eles é super importante, mas obrigar, sei lá, se Sim. você tem Vamos pensar assim, você tem uma roupa que você gosta muito, um vestido que você comprou, que você ganhou de não sei quem, alguém pede emprestado. Você empresta? O primeiro impulso é não quero emprestar. De jeito nenhum. Né? É nova, eu ainda nem usei direito. Pois é. Né? Então, como que Eu concordo. legal uma criança a emprestar alguma coisa? Então, eu lido muito isso com eles, né? Léo, você quer compartilhar? Agora não, agora eu quero brincar sozinho. Arthur, você vai ter que esperar um pouquinho, assim que ele terminar de brincar, você brinca também. Vai ficar chorando? Pode ser que sim. Eu tento redirecionar, tento pegar outra coisa, né? Mas Sim. assim, é assim que funciona, sabe? Não adianta, tem que aprender a lidar com a frustração. Não adianta eu tirar do Léo, ah, não, você vai ter que estar assim para agradar o outro, porque daí quem que vai ficar é o Léo, né? Então, Mas é porque nós temos uma coisa contra o choro, uma tolerância muito pequena contra o choro, porque a gente foi silenciado. exatamente. Então, para a gente lidar com o choro da criança é muito difícil, porque o que que vem logo na nossa mente? Se fosse comigo na minha infância, eu Uhum. já tinha engolido esse choro. O Por que chinelo já tinha. Por que que essa criança está chorando? A gente tem uma tolerância muito pequena com o choro. A gente acha que a criança não pode chorar de Uhum. jeito nenhum. Sim. E esse choro, ele é importante, lidar com a frustração é importante. É claro que a gente está ali do lado para ajudar, se ela precisar, porque a criança não consegue se autorregular sozinha ainda, né? Ela não tem o cérebro desenvolvido suficientemente para isso, então a gente está ali para ajudar, mas tem que deixar chorar também. É, E é, a gente, o adulto, o problema está no adulto, a gente não consegue ver eu a sinto criança muito chorando. isso também. Outro dia eu também recebi um direct falando sobre isso, né? Ai, mas fica chorando, tá. Tem dó. Se eu falar pra você que assim, ai, vou deixar ele chorando, não é que eu vou deixar ele chorando, né? Eu vou deixar ele Sim, vai entender o que tá acolher, mas acontecendo. É, o que tá acontecendo. Às vezes fico com dó, claro, mas faz parte, né? Eu fico pensando muito lá no depois, entendeu? A minha cabeça já vai muito além. Ele tá chorando aqui agora, mas lá na frente ele também não vai ter tudo o que ele quer, entendeu? Então uhum, eu explico, eu sempre tento explicar, não é simplesmente o Léo vai ficar com o brinquedo e você não vai ficar com nada. Né? Sempre tem que uhum. explicar, olha, o Léo pegou primeiro e ele não quer compartilhar agora ele tá afim de brincar sozinho. Então vamos respeitar isso, assim que ele terminar, você brinca também. E às vezes o Léo pega e dá, entendeu? Ou vice-versa. O Arthur também, eu falo muito do Léo, mas vice-versa, entendeu? E esse perdeu a linha do raciocínio, o que que você tinha falado? Que a frustração faz parte, o choro faz parte, que a gente Ah, quer eu lidar com isso com muita pressa. isso, lembrei que daí eu recebi esse direct, né? Que a pessoa falou, ai, mas ele fica chorando. Aí eu falei, deixa chorar, fica perto, acolhe, mas deixa chorar, porque é a forma que a criança encontra de protestar, né? Ela não sabe falar muito, dependendo da idade, né? Ela não
consegue expressar totalmente aquilo que ela quer. Então fica ali perto, direciona, tenta, né, fazer com que ela se sinta melhor, mas assim, deixa chorar, não precisa a gente querer que ela pare de chorar na hora, né? Porque é muito como você falou, a gente quer acabar com aquilo ali, entendeu? É, Não é assim, né? porque a gente tem que entender que há emoções por trás. E Uhum. a criança precisa conseguir lidar até com as emoções mais complexas dela. E o choro também acalma, é o que você falou, não é deixar a criança chorando. Ah, tá, fica aí chorando então. Larga. Não, não é esse abandono, porque aí vem também aquela sensação de desamparo, né? E realmente é triste isso. Não é o que a gente está falando, mas é deixar a criança sentir, E permitir que ela sinta. às vezes alguém pode falar assim, ah, mas você não... Eu falei que eu fico com um pouquinho de dó, mas né, você não se irrita? Ai, gente, lógico, às vezes aquele choro ali me irrita, né? Mas hoje eu consigo lidar melhor com isso porque eu sei que é meu, não é dele. Então, né, acho que essa questão da educação consciente e tudo mais, né, é exatamente isso. A gente percebeu o que é nosso e o que é deles. Por que que eu me irrito tanto com isso, né? Por que que isso tá mexendo tanto comigo? É verdade. E a maioria das vezes, um dia eu vi um vídeo, acho que foi da Elisama, ou um texto, eu não sei, falando sobre as diferentes personalidades das crianças. E o quanto aquele que é mais parecido é o que mais te desafia no dia a dia. E eu vou dizer que é, porque assim, ó, esse jeito de ser do Léo sou eu, entendeu? Eu também sou mais reservada, eu também sou na minha. Então, às vezes, essa coisa dele não se estressar tanto na hora do conflito e tudo mais, pega um pouco pra mim. Ele é mais. Não é que ele é mais manhoso. Ai, não sei explicar, mas aquilo ali me irrita, entendeu? Mas por quê? Tem a ver comigo, né? Mas assim, Uhum. tô trabalhando isso com ele na base da conversa, né? Você me pergunte como você trabalha na base da conversa e eu olho para mim, Sim, principalmente, né? Tudo começa por nós. Então, você fala, tem receita? Não tem receita, tem algumas dicas, tem algumas ferramentas, algumas estratégias, mas a principal delas é olhar principalmente para nós, para depois olhar para eles, cobrar deles, entendeu? sim. O maior Então, segredo é nosso tempo está acabando. eu ia te E perguntar. aí, nosso tempo está acabando já, faltam 5 minutinhos. Uhum. E aí a gente podia falar da nossa novidade e, e também da live. Você Nós quer falar? acho que a gente nem Pode. falou tudo, Não mas falamos sim. tudo que a gente propôs, mas vai repercutir, né, Uhum. E se vocês em tiverem outro. outras dúvidas, pode vir perguntar pra gente. A gente está aqui. De repente, fizerem outra live, né? Uma continuação dessa, a gente também pode fazer. E vamos seguindo. Então, fala novidade. E aí também a repercussão dessa live, o resumo dessa live, Ah, verdade. vocês podem encontrar lá no nosso canal do Telegram. Eu e a Tabata criamos um canal chamado Jornada Consciente e queremos convidar vocês a participarem desse canal. A gente vai trazer conteúdos exclusivos, vídeos, áudios, textos, sobre a educação consciente, sobre esse caminho de leveza, de respeito, de empatia na criação e na educação das crianças. É um canal para as famílias, mas também para educadores que desejam entender mais sobre educação consciente, que desejam aplicar a educação respeitosa em sala de aulas, em casa, em todos os Que está espaços. envolvido nesse processo de educação e criação, né? Das nossas crianças.
que entendem o quanto isso é importante. Então, vai ser um canal de comunicação, de informação, de troca que a gente pensou em trazer para vocês, né, como forma de ajudar mesmo a trilhar esse caminho que tem angústia, que tem dificuldade, mas que pode ser mais leve, sim, né? Sim, vai ter um canal que a gente vai estar ainda mais próximo das pessoas, mais ainda do que aqui no Instagram. Apesar de que aqui também nós estamos sempre abertas e sempre muito receptivas, mas lá no Telegram a gente vai divulgar outros temas, aprofundar nos temas que a gente traz aqui também, né, nos nossos posts do Instagram, nós vamos aprofundar lá, inclusive o tema da live de hoje, a gente vai aprofundar lá para vocês. Quem Vai ter quiser. um resumo da live que a gente fez. Vai colocar o resumo da live lá, com várias dicas que a Tabata trouxe. Tá muito completo. Também, caso queira pedir pelo nosso direct, também pode pedir, a gente manda. E aonde que vai estar esse endereço aí, Thaís? No link azul da nossa bio. É só clicar lá no link azul, tem o tópico Jornada Consciente no Telegram. Aí é só clicar lá, já vai direcionar direto para o canal. E a gente vai adorar receber vocês. Preparamos muita coisa com muito carinho. A gente já tem falado disso há algum tempo, amadurecemos a ideia. Legal falar, né, Thaís, a questão, você é pedagoga e eu sou psicóloga, né, e acho que isso se encontra muito, né, até falei para você que eu gosto muito dessa área escolar, não segui, né, Voltou. seguindo, né, mas acho que é legal a gente ter essa troca também de olhares diferentes, visões diferentes para um assunto tão importante, né? Então, a gente espera todo mundo convite as pessoas, quem vocês acham que tem esse interesse, né? Que está sempre junto de crianças, de educação e tudo mais. A gente espera vocês, tá? E fizemos com muito carinho, né, Thaís? Isso mesmo. Esperamos vocês e esperamos que vocês gostem também dessa troca, porque a gente vai trazer um conteúdo muito rico, muito valioso, feito com muito cuidado, conteúdo de qualidade mesmo, de coisas que a gente acredita, que a gente aplica, que a gente multiplica entre as famílias e entre os educadores. Eu atuo muito também junto com os educadores, porque eu acredito mesmo na educação consciente e respeitosa e numa infância respeitada e preservada. Uhum. Porque, querendo ou não, né, o que a gente olha para a gente, cuida da gente, não é só para o pai e mãe, né? O educador que está lá na escola também, porque ele não é o filho dele, mas tudo que a criança faz ali respinga nele, né? Então, é importante ter esse conhecimento. E é uma parceria, né? Escola e família é uma parceria. Uhum, sempre. Não é mesmo? Uhum. Então tá, pessoal, o nosso tempo está acabando, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Muito obrigada, Tabata, por ter aceito o meu convite, por ter trazido a sua experiência. E a gente espera também todo mundo lá no Telegram para continuar esse papo. E se de repente a gente não falou alguma coisa que ficou na dúvida, pergunta pra gente, a gente vai conversando, né? Foi indo, foi indo. Isso mesmo. Os nossos canais estão abertos. Tem muita coisa para falar. É muito amplo, é verdade. 28 segundos. Já vai cair já. Obrigada, um beijo grande. Obrigada, pessoal, pela participação. Um beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.